Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a única que é capaz de mudar a nossa perspectiva de vida e entendimento de vida. Palavra do Senhor revelada, né? O livro de Oséias, capítulos 1 e 2. Meu irmão, minha irmã, Oséias, ele profetizou no meado do século 8 a.C., e o seu ministério começou durante também o ministério de Amós, né? Amós, ele levantou a possibilidade do juízo divino contra Israel do Norte, né? Mas não identificou o inimigo. Oséias identifica o inimigo como a Síria, né? Oséias, então você vai perceber que ele viveu nos últimos dias trágicos do Reino do Norte, durante os quais 6 monarcas, depois de Jeroboão, reinaram em 25 anos. 4 deles, Zacarias, Salum, Pecaías, Pecá, enquanto ele reinava, foram assassinados pelos sucessores. E um rei chamado Oséias foi capturado na batalha. Somente um deles, Menahem, foi sucedido pelo trono do filho. Então você vê que é uma série de atropelos no Reino do Norte, né? A primeira parte do livro vai tratar, do capítulo 1 ao 3, vai tratar da vida familiar de Oséias como símbolo, né? Semelhante ao livro de Isaías, né? E Oséias tem dois problemas especiais que são assim quase que desconcertantes, né? Pelo menos 2 problemas. O problema do livro, logo no primeiro capítulo, é o relacionamento entre Oséias e a sua esposa. E vocês vão entender por quê, né? Capítulo 1 diz a seguinte coisa: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Ele cita os dois países aqui já divididos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? E aí vai falar da mulher de Oséias e dos filhos. Enquanto o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Olha só, você que vai... O profeta, ele passa por provações também, né? É que testemunho, é um tipo de martírio, né? Mártires, né? Por isso ele se casou com uma prostituta chamada Gomer, filha de Iblaim, e ela engravidou e deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jerel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jerel, e darei fim ao reino de Israel. E Jerel significa Deus espalha, ou seja, o massacre ele vai espalhar a população, né? Então disse o Senhor a Oséias, a mulher engravidou de novo, Gomer, adúltera, engravidou de novo, e dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mostrarei o amor com a nação de Israel e não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e ele considerei vitória não pelo arco, nem pela espada, ou por combate, nem por cavalos, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então aqui a gente percebe uma diferença muito clara. Você vê que aqui essa profecia, ela está cravando o fim do Reino do Norte. E isso era necessário. Isso era necessário, a gente vai entender porque somente depois do exílio babilônico as nações se uniram e voltaram a ser um só Israel. Lembra que lá foi dividido com Roboão e Jeroboão, né? E aqui, quando o Senhor fala que vai dar a vitória a Judá não pelo arco, pela flecha, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Amim, pois vocês não são meu povo, eu não sou o seu Deus. Olha aqui, Lo-Amim representa aqui, meu irmão, minha irmã, a violação do pacto entre o Senhor e Israel, né? E você vai ver lá em Reis, conforme a gente já viu em Reis, a gente só lê assim: e fez o rei tal que era mau aos olhos do Senhor, né? E aí, no capítulo 2, a gente vai começar a perceber restauração, castigo e restauração de Israel. Chame seus irmãos, meu povo, e suas irmãs,
amadas. Repreendo sua mãe, repreendo-la, pois ela não é minha mulher e não sou seu marido. Que ela se retire do rosto o sinal o sinal de adúltera, do meio dos seios a fidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu e farei dela um deserto. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente está vendo aqui que Deus está propondo o arrependimento. E compara aqui que Israel estava nua, né? Como o Senhor te tirou da terra do Egito, né? Compara com uma mulher infiel. E a gente vai estender então até o capítulo 3, que vai tratar da reconciliação de Oséias com sua mulher. E isso é muito, muito simbólico. O Senhor me diz: vá, trate novamente com amor sua mulher, e apesar de ela ser amada por outros, ser adulta, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Então aqui está dizendo o preço que custou o homem que tinha sido vendido como servo, como escravo, para Oséias tomar de volta, né? Você viverá comigo por muitos dias, não será prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, eu verei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Aqui está falando o que nesse capítulo 3? Do perdão da nação de Israel. Está falando já claramente que Israel do Norte vai deixar de existir, será um só Israel. Está falando do perdão de Deus para com o povo depois do exílio babilônico. Tá? Claro, fica claro isso aqui. Então, esses primeiros capítulos aqui, 1, 2 e 3, está tratando primeiro do juízo, está tratando do chamado de Oséias, da ordem de Deus para Oséias se casar com um homem, a prostituta, ter os 3 filhos. Está tratando do castigo de Israel do Norte, do desaparecimento, do juízo de Israel do Norte, do desaparecimento pela Assíria, né? Está falando da vitória de Judá, e a partir de Judá um novo Israel, né? E está falando da reconciliação de Oséias com sua mulher, perdão, representativamente como Deus vai perdoar o seu povo. Então, a prostituta representa o Israel caído, o Israel adúltero, que foi para outros deuses, e o capítulo 3 trata da reconciliação do seu povo com Deus. E o profeta fala claramente que vai se deixar achar quando procurarem de todo o coração, meu irmão, minha irmã. E a gente tem que entender que isso que fala no final aqui: depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Davi, o seu rei, Davi já tinha passado. Aqui está falando do rei davídico. Qual é o rei davídico? O último rei davídico é Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. E a gente percebe isso claramente. Ele é o sacerdote, sumo sacerdote, e o rei davídico, meu irmão e minha irmã. E a gente tem que entender que a gente não tem outro caminho a não ser voltar para o Senhor, se arrepender e voltar para o Senhor, procurar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meu irmão, minha irmã, e que nós sejamos fiel ao Senhor sempre. E caso sejamos infiéis, que somos pecadores, tenhamos o discernimento de perceber o incômodo do Espírito Santo para nos arrependermos e orarmos e pedirmos perdão. Deus nos abençoe.